todo mundo teve um dia perfeito. Como o meu dia não foi perfeito, eu cheguei em 10º. Volta à Espanha 2020, 18ª etapa, no calor da emoção, última etapa, o último vídeo da Volta à Espanha. Não vai ter edição, é isso, vai pro ar, eu não vou tocar nesse vídeo, então talvez ele se torne um pouco mais longo. Eu não quero minimizar a vitória do Pascal Ackermann hoje, mas na última etapa, mas eu quero enfatizar a grande parte dos comentários associados à 17ª etapa e a vitória do Roglic, o segundo lugar do Carapaz e do Kart. A etapa de hoje, a 18ª etapa, que é a última etapa, a Volta à Espanha foi encurtada um pouquinho por conta de toda a situação, então tem 18 etapas, não 21. Não se disputa pela classificação geral, se disputa pelo sprint final. Algumas movimentações, todos neutralizados. O trabalho da Bora, quando é para o Ackermann, é um trabalho muito mais eficiente. Então essa sinergia Bora e Ackermann faz com que o Ackermann se torne um dos melhores sprintistas. O Sam Bennett dispensa comentário, afinal de contas teve um ano fantástico no Tour de France. Os dois foram para o sprint final, os dois lançaram a bicicleta, photo finish, ninguém comemorou, até a confirmação da vitória do Pascal Ackermann. Pascal Ackermann feliz, Sam Bennett com mais do que motivos para comemorar o ano de 2020. Para quem imaginou que não ia ter nenhuma competição, ele teve 2 grandes voltas, Tour de France com a camisa amarela, com a camisa de camisa verde, sem dúvida nenhuma um ano incrível para ele. Martin, rei da montanha, mais do que merecido. Enrico Mas com a camisa branca intocável. Primož Roglic, o primeiro ciclista na história da Volta da Espanha a ganhar 2 anos consecutivos a classificação geral e a classificação por pontos. Adoro esses óculos da HB. Tem para toda... Ah, e o Enrico Mas, camisa branca. Esse daqui é muito, muito bacana. Classificação final. Primož Roglic, Carapaz e o Kart. Para mim, a grande novidade, a grande surpresa por não acompanhar a trajetória dele foi o Kart, porque ele foi um cara que ele não caiu por acaso na 3ª colocação. O cara lutou e lutou muito para estar na 3ª colocação. Então, eu acho que quando eu me sinto super satisfeito como torcedor com a classificação. Eu acho que a classificação geral reflete exatamente o que aconteceu ao longo de 18 dias. Mas a maior parte dos comentários, elas dizem outra coisa. Que o Carapaz deveria estar no lugar mais alto do pódio por 2 motivos. Pela bonificação de tempo ou pela suposta ajuda da Movistar. Então, conforme eu for falando, eu vou colocando os comentários, porque são tantos comentários. Eu resolvi enfatizar um pouco essa história da valorização ou não da vitória do Primož Roglic ou da suposta chance de vitória do Carapaz, porque eu fico um pouco preocupado pessoalmente quando existe uma simplificação de uma vitória. Então assim, após 18 dias de competição, muitas coisas aconteceram, muitas coisas acontecem dentro do pelotão. Eu diria que 95% do que acontece dentro do pelotão a gente não vê. Principalmente o que constrói a reputação de um ciclista dentro do pelotão, né? Algumas pequenas coisas que mostram respeito para o outro ciclista. E obviamente todo mundo pedala e todo mundo vai entender, entendeu? Aquele cara que quando vai suar o nariz, o cara sai do pelotão para a meleca do nariz dele não espirrar em ninguém. Aquele cara que quer que se exploda, o cara soa o nariz, voa a catota do cara na sua perna, o cara não tá preocupado. O cara que quando tá com calor espirra a garrafinha, espirra água no capacete e não tá preocupado com quem tá atrás, então você começa a beber o suor do cara misturado com água. Em contrapartida, aquele cara que quando tá num momento difícil na montanha, ele percebe que ele vai quebrar, ele faz um sinal, traz o cara que tá atrás dele para conectar com o grupo, para ele sair e não prejudicar quem tá atrás, não importa de que equipe. Existem outros caras que ficam ali, entendeu? A hora que o cara tá cansado, ele pega e simplesmente, ele nem se dá o trabalho de abrir, ele simplesmente começa a desacelerar, tô cansado. E daí o cara que tava atrás dele tem que fazer força para se reconectar com o grupo.
95% dessas movimentações que constroem uma reputação, a gente não enxerga dentro na transmissão. Tem algo que a gente não sabe 100%. A gente não tem ideia do que é. Qual que é o clima dentro do ônibus? Quem são os grandes líderes? Quem são os grandes ciclistas? Quem são os grandes ciclistas que conseguem ser grandes líderes? Eu não quero citar muitos nomes, porque aí a gente pega... eu posso falar de um nome específico que uma pessoa gosta. Não, eu concordo, Samu. Qual a pessoa não gosta? Não, eu não concordo. Eu não quero necessariamente que todo mundo concorde ou discorde. Eu quero um bate-papo. Eu não estou tentando convencer ninguém. Mas uma coisa que me preocupa é, por exemplo, o Roglic só ganhou por causa da bonificação de tempo. Daí, ou porque a Movistar ajudou. Eu fiz um mix de pessoas que eu conheço nos comentários, eu conheço porque sempre comentam, e pessoas que eu não conheço, porque as pessoas que eu não conheço, talvez elas tenham a impressão que eu estou fazendo isso só para expor, e não é para expor, é para a gente conversar. Então, às vezes eu gosto de falar o nome das pessoas, porque assim, vamos conversar, já que a gente só se conhece online, vamos conversar. Antônio, eu vou passar todos, e daí vocês vão pegando as informações. Antônio Júnior Rodrigues. Dessa volta pensa que o Roglic é bom, mas ganha se tiver gregário. Vão me xingar, mas pra mim é isso. É isso. Precisa de equipe. Eu acho que o ciclismo é um esporte tão fantástico que, assim, tem atletas que precisam de gregários, tem atletas que não precisam de gregário. Cada um tem o seu direito de escolher para onde vai. Tem alguns que escolhem ter equipe, tem outros que escolhem não ter equipe, como o Peter Sagan, né? O Valverde é um cara que, por exemplo, vovô Valverde, com o histórico que ele tem de top 10 em grande volta, ele poderia ser um cara que ele poderia ser um grande líder, mas talvez ele não queira, talvez ele não tenha um perfil, talvez ele não saiba ser um grande líder. Então ele é um grande ciclista, mas ele não é um grande líder. Então eu não acho que o fato de um cara preferir trabalhar sozinho e o outro preferir trabalhar com equipe, que isso inverte o resultado. Porque se você colocar um cara que gosta de trabalhar sozinho, se ele tiver uma equipe, ele não vai saber ser gerente. Sabe aquela história? Tem cara que é um ótimo funcionário, ele não quer ser gerente, ele não quer ser o dono da empresa, ele quer ser um ótimo funcionário. Tem outros caras que o cara quer ser gerente, ele gosta de cuidar de pessoas, ele gosta de trazer as pessoas para trabalhar junto, né? São características distintas. Não tem justificativa, não tem o melhor e o pior. O melhor cara é aquele cara que consegue descobrir muito rapidamente se ele é um cara que gosta de trabalhar sozinho ou se ele é um cara que precisa de equipe. O Thiago é um dos caras que eu coloquei porque ele sempre está presente. Falou nada da Movistar puxando o Roglic no momento de baixa moral dele, para dar na cabeça do Carapaz, certo que tinha ranço interno. Thiago, se nós estivéssemos juntos comendo uma pizza, eu ia ter dificuldade em imaginar que a Movistar, que muito mal consegue se organizar para ajudar os próprios atletas, eles conseguiriam se organizar por conta de birra do Carapaz. É muita complexidade para uma equipe como uma Movistar, que é uma ótima equipe de talentos individuais, mas não é uma ótima equipe para trabalhar em equipe. A Movistar é um ótimo exemplo. A filosofia da Movistar, pelo que dá para entender, entendeu? A Movistar é uma equipe que ela prefere, eu falo isso de forma irônica, mas eu acredito que é uma equipe que ela prefere dar liberdade para os talentos individuais. Um ótimo exemplo, o próprio Vovô Valverde. Vovô Valverde é um dos melhores ciclistas do pelotão com 40 anos. E ele é um cara que ele não é um grande líder, ele é um grande ciclista. E ocasionalmente, quando ele precisa converter alguns atletas para ajudá-lo, ele consegue fazer isso por ser um grande atleta. Agora, a gente não consegue ver a Movistar trabalhando como a Sky no passado, não a Ineos, porque a Ineos não conseguiu fazer nenhuma grande volta, não teve tempo ainda para fazer nenhuma grande volta como Sky, ou a gente nem sabe se os caras querem, mas não dá para perceber a Movistar trabalhando como a Jumbo-Visma ou como a Sky. Um outro exemplo, The Koenig Quick-Step é uma ótima equipe para trabalhar em equipe nos sprints e nas provas clássicas. Não é uma equipe desenhada, não é uma equipe que eles contratam os atletas para defender o título de uma grande volta.
né? Eles conseguem, pela qualidade individual dos ciclistas, se eles têm a camisa amarela, eles conseguem se organizar para fazer aquilo. Mas na hora que o cara senta, quem que a gente vai contratar, eles não estão contratando grandes gregários de grandes voltas. Eles estão contratando equipe extremamente eficiente para embalada, equipe extremamente eficiente para trabalhar como equipe numa prova clássica, com possibilidade de 2, 3 para ganhar a prova. Então, a história, a Movistar ajudar o Primož Roglič por conta de uma birra com o Carapaz, eu tenho uma dificuldade muito grande de pensar nesse cenário. Rui Souto, parabéns pelos vídeos. O pessoal de Portugal gosta muito dos seus vídeos. Meu, e é o pessoal de Portugal mesmo, né? Rui Souto. Não é o pessoal do Brasil que está em Portugal. São os portugueses, até onde eu entendi. Na minha opinião, a Movistar tem uma birra com o Carapaz, e por isso os 3 da fuga no final da etapa ajudaram o Roglič. É o mesmo caso, Rui. Eu tenho dificuldade de imaginar isso. Agora, por exemplo, nós estamos pedalando. Tem caras que você não se incomoda em estar na sua roda, e tem caras que você se incomoda em estar na sua roda. Entendeu? Todo cara que luta pela classificação geral, ele tem que ser um cara ali no pelotão, que é um cara que ele não... Ele faz mais... Puta, é difícil fazer mais amigos. Mas ele é um cara que ele deixa claro que o objetivo dele é a classificação geral. Eu falei, acho que no Tour de France, eu gostava, e é raro acontecer isso, eu gostava do Tour de France mais romântico, que é assim, você tem um cara da classificação geral e um cara da fuga. Os dois vão cruzar a linha de chegada. O cara da classificação geral, ele não precisa necessariamente ganhar a etapa. Deixa o cara da fuga ganhar, não é deixar, entendeu? Os dois vão sair felizes. Agora, tem a bonificação de tempo, que é um papel estratégico da competição. E a bonificação de tempo está lá justamente para que ninguém desperdice a chance de ganhar, ou para que as pessoas se arrisquem em ganhar. E daí isso vai ser uma outra parte do comentário. Eu acho que talvez eles não se incomodassem. Para que eles vão se incomodar? Porque o Roglič tá na roda do Henrico Mas. O que o Henrico Mas deveria fazer? Tirar o pé e perder a oportunidade de ter uma melhor classificação? Para que ele ia fazer isso? Meu, fica na minha roda. A gente precisa lembrar o seguinte: todos os atletas ficaram na roda da Jumbo-Visma 98% do tempo da Volta à Espanha, com exceção da primeira semana. Acho que na primeira semana eles foram mais conservadores. Mas a partir do momento que começou a briga da camisa vermelha, quem esteve na frente foi a Jumbo-Visma. Quem desgastou os atletas foi a Jumbo-Visma. E todo mundo estava na roda da Jumbo-Visma. Então, a Jumbo-Visma ajudou o Henrico Mas por 16 etapas. E para quem acredita que a Movistar ajudou o Primož Roglič, a Movistar ajudou o Primož Roglič por 800 metros. E daí o Primož Roglič ganhou a Volta à Espanha por conta de 800 metros. Eu acho que essa conta não fecha. O Rafael sempre está presente. Não me conformo com essas regras de bônus de tempo. Ainda não houve explicação que me convença. Quem fez a Vuelta, cumpriu os quilômetros todos em menos tempo, foi o Carapaz. Esse é o meu C. Daí ele tá brincando, porque eu falei assim, galera, coloquem o C de vocês. Não simpatizo com o Roglič. A bonificação de tempo, para mim, é o seguinte: se tiver ou não tiver a bonificação de tempo, eu acho que muda a dinâmica da competição, mas como atleta é o seguinte: estou começando uma grande volta, existe bonificação de tempo, o cara tem que ter isso na cabeça. E daí a gente esquece, o Carapaz, ele fez no menor tempo, mas quem assumiu mais risco e poderia ter jogado a Volta à Espanha no lixo foi o Roglič, quando, por exemplo, na 15ª etapa, ou até na 15ª etapa, quando ele saiu para o sprint, eu ainda sinalizei, tanto no stories do Instagram, quanto no resumo, que o Carapaz, ele foi para o sprint, e o Carapaz não, o Roglič foi para o sprint, passou em segundo no sprint, e ainda o Carapaz foi meio que seguindo ele. Ou seja, todo mundo sabe, você vai para o sprint final, a chance de cair e dar M é gigantesca. Entendeu? Então, ele quis assumir esse risco para ganhar a bonificação de tempo, porque ele sabia da bonificação de tempo. Eu acho que a regra só é injusta quando ela é mudada durante a competição. A partir do momento que
a regra existe antes da largada. Eu acho que todo atleta tem que ter conhecimento e tem que se propor a tentar fazer com que a regra seja usar a regra para tirar o seu melhor ou minimizar o seu pior. Eu acho que é isso. Juliano. Roglic El Tigre. Vem acompanhando esse ciclista faz tempo e sempre disse, ele é praticamente completo. Sofre quando a montanha é muito inclinada, mas usa o contrarrelógio e os sprints a seu favor. Impressionante como ele mantém calmo a dose da sua força. Provou que é melhor na atualidade, uma temporada impecável por competir 2 grandes Tour fora do Mundial. Resumo, Roglic é uma mistura de escalador 50%, puncher 50%. Outro exemplo meio parecido é o Alaphilippe, que é um puncher 60%, escalador 40%. Eu gosto desse tipo de comentário do Juliano, que é o seguinte, é um comentário menos torcedor, apesar dele falando que tá torcedor, mais racional. O Roglic, ele não é um cara perfeito, ele não é um cara mais forte, mas quem que diz que quem ganha uma grande volta é o ciclista mais forte? Talvez seja o ciclista mais paciente, o mais inteligente, o mais estratégico, o que é um ótimo cenário. Porque nós, como seres humanos, que somos estratégicos, inteligentes, racionais, a gente não pode ter uma competição como cavalo. Quem é o mais forte? Não é quem é o mais forte. Aliás, raramente o ciclista que ganha uma grande volta, ele é o mais forte. Ele é o mais paciente, ele é o que consegue trazer os outros para trabalhar para eles, ele é o cara que consegue administrar os péssimos dias e descobrir o que fazer com os ótimos dias. O que o cara faz com um ótimo dia? Ele descansa ou ele ataca? O que ele faz com um péssimo dia? Ele finge que está super bem ou ele tenta simplesmente minimizar a perda sem desespero? Antes que imaginem que eu estou defendendo o Primož Roglic e criticando o Carapaz, ei, calma aí. Desde o Giro de Itália 2019, o Carapaz, ele é um ciclista fantástico. Eu assistindo o Giro de Itália 2019 e comentei isso no vídeo de ontem, ele é um monstro. O que ele fez na 17ª etapa, ele fez uma aceleração quando ninguém conseguia nem ficar em pé direito, ele é muito forte. Isso ninguém tem dúvida. Agora, se ele é muito forte e ele, além de ser um ótimo ciclista, ele é um ótimo líder, a gente não sabe ainda. Porque na Movistar ele não tinha a oportunidade de ser um ótimo líder. Na Ineos Grenadier, totalmente desmembrada, a gente não tem a mínima ideia de voltar a ser ou se eles têm interesse em ser o que era a Sky. Mas ele não teve a oportunidade de mostrar que ele é um ótimo líder. E ele já teve a oportunidade de mostrar que ele é um ótimo ciclista. Talvez ele nem seja o cara que goste de ter a pressão de uma equipe. Porque a gente precisa lembrar que, assim, ter uma equipe como o Primož Roglic tem é ótimo. Mas é uma pressão muito grande. Imagina para o Roglic que aconteceu o que aconteceu no Tour de France, o cara continuar entrando no ônibus e trazer a equipe para ele e falar assim, continuem acreditando em mim. Não é algo fácil. A posição dele não é algo fácil. Por isso que alguns atletas preferem trabalhar sozinhos, porque eles preferem lidar com a pressão sozinho. O cara que ganha com equipe, sem equipe, para esse nível, eu acho que é uma questão de opção. E existem alguns comentários que falam assim, o Carapaz estava sozinho. O Carapaz faz parte da equipe com maior budget do pelotão. O Carapaz, se ele estava sozinho, é por algum motivo. Mas a gente não pode dizer que o Carapaz estava sozinho porque ele faz parte da Caixa Rural, que não tem, ou da BH Hotéis. Não, ele faz parte da Ineos. Faltou comentar que daí o Rodolfo B, faltou comentar que os caras ajudaram o Roglic no final só para prejudicar o Carapaz. Ô galera, eu não sei, eu não concordo porque assim, dá a impressão que a Movistar parou o mundo dela e falou assim, vamos ajudar, a gente odeia o Carapaz, a gente vai fazer tudo para o Carapaz perder ou para o Roglic ganhar. Eu não sei, eu tenho muita dificuldade de pensar nesse cenário. Renato Severo, Roglic é bem completo, mas ganhou essa volta no bônus de tempo. Só na força quem manda é o Carapaz. Monstro, que paulada. Renato, de novo, eu concordo que o Carapaz é um monstro. Sem dúvida nenhuma ele é um monstro, entendeu? Agora, se a bonificação... Por que ele não usou
a bonificação de tempo, já que ele é um monstro? Essa é a pergunta. O Carapaz sendo extremamente forte, o Primož Roglič não sendo um ciclista extremamente completo. Quer dizer, ele é completo, mas ele não é fenomenal em nada, ele é equilibrado. Mesmo assim, ele conseguiu se arriscar em alguns momentos, como eu comentei no sprint, para ganhar a bonificação de tempo. Porque qualquer ciclista de classificação geral hoje sabe a importância da bonificação de tempo. Só que bonificação de tempo, ganhar uma etapa de uma grande volta, não é algo simples, não é só uma decisão, eu vou ali ganhar. Entendeu? O cara tem que se esforçar muito, tem que se desgastar ou tem que assumir risco em relação a tombo. Então, essa palavra se só teria ganho se, eu acho que a pior coisa, Renato, eu não tô te expondo, a gente tá conversando. Acho que o pior sentimento que tem, imagina o seguinte, Renato, você tá lá no lugar mais alto do pódio, certo? Você tá no lugar mais alto do pódio. O segundo lugar furou o pneu. Daí o cara chega pra você, ou o comentário do cara fala assim, Renato, número 1, número 2 só está em segundo, o Samuca só está em segundo porque ele furou o pneu. Imagina como você se sentiria. Ainda mais porque o Renato, durante a preparação dele, ele se preocupou com o pneu, talvez ele tenha escolhido um pneu mais pesado, com menor chance de furo, talvez ele tenha perdido tempo numa curva porque ele fez uma tangente diferente, porque ele viu alguma coisa brilhando no asfalto, ele falou, putz, ali... Ele pegou e mudou, eu troquei a bateria, por isso que tem esse corte, porque não vai ter edição esse vídeo. O Renato ele pegou e fez uma tangente mais aberta porque viu um vidro no chão, ele queria diminuir a chance de furar o pneu. A gente não sabe o que acontece. Então, ainda mais para as pessoas que eu treino, quando acaba uma competição, quando a pessoa fala assim, eu só perdi por causa disso, ou o cara só ganhou por aquele motivo, eu falei assim, não fala, porque assim, é super delicado falar isso. Quem? Movistar puxou no final o Roglič. Márcio Magri. Só eu entendi isso, ou a Movistar trabalhou para o Roglič nos quilômetros finais. Estranha movimentação, me veio à cabeça o fato do Carapaz ter deixado a Movistar na surdina e um possível troco evitando a dificuldade que fosse campeão. Samuca, torci demais para o Richard Carapaz ganhar a volta, mas ele não superou o tempo necessário. Você acha que a Movistar ajudou o Roglič logo em seguida? Não. Samuca, acabei de assistir os comentários do Chris Horner criticando a estratégia da Jumbo-Visma. Hoje eu achei bem legal. Comenta depois esses erros para a galera que depois assistir. Concordo que o Horner, que a equipe Jumbo-Visma colocou tudo a perder hoje. Essa história da equipe Jumbo-Visma colocar tudo a perder, pode até ser, mas o que eu fico imaginando é o seguinte, o que eles querem que os caras façam além do que eles fizeram? Miguel Neto. Fala, Samuca, no fim dessa etapa, a minha visão é de que quando o Carapaz acelerou de forma espetacular, o Roglič não acompanhou porque ele sabia da vantagem que tinha e foi administrando o ritmo para os metros finais, dar uma acelerada, que foi o que aconteceu. O Carapaz fez um ótimo trabalho, mas o Roglič jogou com o regulamento embaixo do braço e ganhou com os bônus acumulados no decorrer da Vuelta. Ele é muito frio e calculista nessas horas. Gosto muito dos dois, mas minha torcida nessa volta era para Roglič, até por tudo que ele fez no Tour de France. Eu gosto desses comentários do Miguel, entendeu? Porque talvez algumas pessoas estejam interpretando que eu esteja defendendo o Roglič e criticando o Carapaz. Na verdade, eu estou defendendo o que eu acho que é uma ótima classificação geral, porque não existe a simplificação de que quem ganhou foi porque aconteceu na 17ª etapa. E tem outra, algo que eu comentei, que eu sei que tem várias pessoas que não concordam. O João Almeida é um mestre. O que ele diz? Se pássaro... João Almeida, se tivesse o Mont Ventoux, alguma coisa, se tivesse o Mont Ventoux, você teria ganho. Ele falou assim, se pássaro não tivesse asa, ele não voaria. Então assim, o João Almeida era o cara que é da minha linha. Daí o João Almeida responde, ele simplifica a minha resposta. Se pássaro não tivesse asa, não voava. O Primož Roglič, ele tem uma vantagem de 40 e poucos segundos. O Carapaz começou a abrir com 3 km. Quanto tempo ele consegue abrir em 3 km? O quanto eu preciso me desesperar? O quanto eu preciso ir por vermelho? O quanto eu preciso ficar no amarelo para não perder mais tempo? Eu gosto de imaginar que o cara que está lutando pela classificação geral, ele tem que ter esse comportamento, que é uma coisa que a gente viu o Chris Froome fazendo ao longo das vitórias dele. O Chris Froome não é porque alguém... A geração
pré-Chris Froome era assim, alguém ataca, eu contra-ataco. A geração Chris Froome é o seguinte, que vem da Sky, que tem um cara com computador, com uma planilha de Excel, ele vai colocando automaticamente quantos quilômetros faltam para a chegada, qual é a velocidade do adversário, qual é a sua velocidade. Fala assim, Chris Froome, não se desespera, mantenha o seu pace, porque a diferença de 40 segundos, o máximo que ele consegue tirar é 30 segundos, você tem 10 segundos de vantagem. Relaxa, mantenha o foco em você e vai embora. Eu gosto de imaginar que ciclismo profissional é assim. Tem que ser assim. Ciclismo profissional, ali não é rachão, ali não é vamos na emoção. É muito dinheiro envolvido, são muitas pessoas que precisam do contrato, precisam renovar, precisam alimentar as famílias, precisam cuidar, pagar o aluguel, comprar casa, pagar a escola das crianças. Ali não é rachão, vamos decidir na emoção. Eu gosto de imaginar. Gosto do comentário, Miguel. Bônus de tempo faz a diferença para o Roglic. Sim, na verdade o bônus de tempo faz a diferença para todos os ciclistas. O Roglic não ganhou o bônus de ponto porque ele é o Roglic. O bônus de ponto estava disponível para todos. Pablo Retamoso Valim. Carapaz trabalhou sozinho quase toda a volta. Não fosse essa dupla da Movistar, o Roglic não levava. Ô Pablo, eu não preciso falar que eu não concordo, né? Mas vamos lá. É isso, galera. Eu fiz isso só para dar uma apimentada. Espero que nenhuma das pessoas que eu comentei, que elas se sintam simplesmente expostas, tá? Eu gosto de ter essa liberdade, eu gosto de criar essa conexão com vocês, por isso que eu falo o nome, eu não falo o nome para expor, eu gosto de criar essa conexão justamente para a gente continuar conversando, né? Porque daí o Pablo, o Thiago, não sei o que, conforme os vídeos vão passando, eu vou colocando os vários assuntos, tá bom? Coloca aí o que vocês acham em relação a isso, mas de novo, pelo menos para as pessoas que eu tenho um contato direto como treinador, eu tento pedir para elas terem um super cuidado com o C, por mais bobo que possa parecer. Eu fiz a minha competição, terminei em 10º, eu só cheguei em 10º porque minha garrafinha caiu no chão, eu só cheguei em 10º porque minha corrente quebrou. Eu tenho que tomar um super cuidado. Eu acho que só é válido fazer isso quando você entrevista todas as pessoas que chegaram na sua frente e atrás de você, para você descobrir se ninguém teve nenhum tipo de imprevisto, seja psicológico, físico, fisiológico, emocional. Se ninguém teve nenhum tipo de imprevisto, daí você pode falar, todo mundo teve um dia perfeito. Como o meu dia não foi perfeito, eu cheguei em 10º. Eu acho que é a única justificativa. Qualquer outro, por favor, façam que nem o João Almeida, risquem o C da história de qualquer possibilidade, até mesmo nos seus desafios, pelo menos é o que eu me sinto confortável em recomendar. Certo, galera? Abraço, tchau, por favor, não sintam nada pessoal em relação às pessoas que eu comentei. Se eu comentei, é porque eu quero que vocês continuem comentando, então por isso que eu faço questão de mostrar o nome, pra gente criar uma conexão. Abraço, tchau.